Profissional do direito atuando em outros países. Vamos conversar um pouquinho hoje com o Eduardo Nogueira, nosso representante do Desengravata, importante executivo de mercado de uma multinacional relevante no seu ramo de atuação, que atingiu um patamar importante que muitos advogados corporativos almejam, né? Que é a carreira internacional. Atuação em países diferentes, em países distintos de cultura, de língua, de valores, de moral distintos, e que hoje a gente vai poder descobrir um pouquinho do que ele vai contar para a gente sobre essa carreira que ele traçou e chegou em outros países. Eduardo, tudo bem? Olá, Miriam, minha querida. Como Prazerzaço vai? estar Você tá contigo bem? aqui, podendo falar de internacionalização de carreira e como é que isso é uma realidade cada vez mais próxima para um mundo globalizado, um mundo conectado, ainda que quando a gente olha para esse último ano aí, com as guerras e tudo mais, o pessoal tem tentado atuar menos globalmente, mas de qualquer forma, quando a gente olha de maneira regional, né, Américas, eu acho que essas oportunidades são tremendas. Grandes, são muito grandes. E o mais importante, né, que a gente gostaria de entender com você nessa sua trajetória profissional, de sair de uma faculdade de Direito e de uma faculdade de Economia, porque quem não sabe, o Eduardo também é economista, como você fez para tentar, para alcançar esse patamar de entender sobre contencioso de outros países, entender a mecânica de gestão de outros profissionais com culturas distintas, até a diferença de língua, né? Como que foi essa sua trajetória até chegar nesse ponto? Bom, Miro, isso se conecta muito, na minha visão, com tudo que a gente propagandeia ou propaga nos nossos cursos em gravata, porque quando a gente olha para o centro, né, para o core do que a gente aprende na universidade, é muito vinculado ao direito brasileiro, é muito vinculado ao litígio brasileiro, à formação de advogado como advogado, né, litigante, contratualista no Brasil. Lógico, tem direito internacional, a gente faz algumas coisas de direito comparado, mas assim, é muito dogmática jurídica, né? E a gente fala muito de como é que a gente nos desengravata mentalmente para a gente conseguir trazer elementos de comunicação, de recursos humanos, de contabilidade ou de finanças. Como é que a gente amplia o nosso espectro de atuação para ser um profissional do direito mais completo e com isso ter mais chance de sucesso, principalmente no mundo empresarial, seja atuando com clientes, seja atuando em empresas diretamente, né? E eu faço essa comparação também quando a gente olha para outros países, né? Porque, obviamente, se você tem um aspecto de litígio, ainda que seja no vizinho aqui, Uruguai, ou no país talvez um pouco mais distante, como o caso do México, ainda que você tenha um lado principiológico muito parecido, a regra de recurso é diferente, a lei é diferente especificamente, os tribunais são diferentes, né? Aqui a gente tem trabalhista, a gente tem federal, a gente tem o civil estadual, né? No México é diferente, né? Na Bolívia é diferente, né? E eu que hoje tenho uma responsabilidade pela América Latina, a gente tem atuação em diversos países. Poxa, se eu tenho um litígio no Equador, como é que eu atuo como advogado no Equador? Na verdade, eu não atuo como advogado no Equador. Eu atuo como um gestor jurídico no Equador. Tem, obviamente, um advogado que conhece de processo, que está habilitado, né, juridicamente, processualmente, para poder atuar lá. Lógico que a gente tem que ter o quê? Os princípios. A gente tem que ter a base, tem que saber fazer as perguntas corretas, tem que ter a Mas curiosidade. a gestão é sua, Mas né? a gestão está concentrada aqui. Então, quer dizer, para mim, esse processo de preparação para uma carreira internacional, ele se conecta muito com o mesmo processo de preparação para uma carreira corporativa, ou por uma carreira, mesmo dentro do escritório de advocacia, de liderança ou de gestão, que vai trazendo ferramentas, habilidades que vão além do direito puro e exclusivo, Puro. que são importantíssimas,
mas não te levam a uma carreira internacional por si só. Tem toda razão. E quando a gente fala de carreira corporativa, né, dentro das organizações, a gente se preocupa sim com o direito, porque é a nossa base, a nossa formação, mas o grande diferencial aqui é exatamente como a gente faz a gestão de um departamento jurídico. E aí a gestão de um departamento jurídico do Brasil e da China, ele é igual. A técnica jurídica é local, e aí a gente pode até se especializar na técnica jurídica do local, mas o mais importante para um líder nesse momento é entender como fazer a gestão desse departamento jurídico, dessas pessoas, da organização, como ele administra os dados desse departamento jurídico para pegar esses dados e criar, sim, informações importantes e relevantes para aquela organização. E aí fica um pouco de lado o direito puro, né, Edu? Para a gente focar exatamente no que é as competências que a gente precisa entregar para aquela organização, certo? E que, no fundo, não é muito diferente quando a gente olha só o Brasil. Você tinha até feito a pergunta de idioma, aplicação. Lógico, América Latina, você tem, a grande maioria dos países vão falar espanhol, né? Com alguns deles falando inglês, mas a grande maioria fala espanhol. Mas o espanhol da Argentina é um espanhol diferente do Chile, que é vizinho, Exato. que é diferente do México. As gírias são diferentes, termos querem, né, que A tenham a mesma velocidade, né? que tem a mesma redação, significam coisas diferentes e que no fundo não é diferente do Brasil. Nós temos um Brasil que por si só tem dimensões continentais. Atuar como advogado em São Paulo não é a mesma coisa que atuar no Amazonas ou no Rio Grande do Norte. Ah, não está dizendo que advogado é diferente aqui lá? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa entender as diferenças regionais. O Tribunal do Rio Grande do Norte tem algumas especificidades de funcionamento que, para você ter êxito em um processo lá, é diferente de você ter um êxito em São Paulo. Mesmo dentro de São Paulo, Ribeirão Exatamente. Preto, São José do Rio Preto, é diferente de São Paulo. Santos é diferente de São Paulo. Agora que você pega Rio, é diferente. Então, assim, nós já temos alguns Brasis dentro do Brasil. Com, inclusive, todo mundo falando português, mas com expressões diferentes, com gírias diferentes. E nós fazemos isso no Brasil, então fazer isso na América Latina não é diferente. Lógico que a gente, como gestão e formação, precisa saber falar o idioma, né, o mínimo para poder se comunicar de maneira razoável e entender Bem que o agora outro tem interlocutor. celular falando e imediatamente a inteligência artificial generativa traduzindo, né, em tempo real o que você está falando em outras línguas. Então, até o idioma a gente vai superar. O que a gente não vai conseguir superar é a falta de qualificação, a falta de expertise em gestão, porque isso a inteligência artificial ainda não assumiu, né? Então, idioma, ela vai te ajudar, técnica jurídica, ela vai te ajudar, mas lidar com pessoas, saber fazer gestão de processos de pessoas, ainda a gente vai precisar de capacitação, certo? Eu acredito muito nisso, assim. Depois a gente pode falar mais sobre inteligência artificial. Eu sou apaixonado pelo tema. Ela está aqui. Como é que ela vai mudar? Ela já mudou a nossa vida. Mas ela é uma ferramenta e vai continuar sendo uma ferramenta. Como foi na mudança do papel para a máquina de escrever, da máquina de escrever para o computador foi avançando, né? Logicamente que é uma mudança exponencial, ela é muito mais significativa, mas Rápido. ela é uma ferramenta. Ponto. Coisas que são inerentes do ser humano vão continuar. E aí, saber fazer pergunta correta, ter análise crítica, curiosidade, por mais que seja subjetivo, bom senso, são coisas que a gente precisa ter. Né? E isso vem Sim, de maneira metodológica e programática como gestão. como gestão. Exato. No pacote gestão, vem fechado no pacote gestão. É isso. Adorei o bate-papo, mas acho que tem pano para amanhã para a gente falar, hein? Eu tenho certeza que tem. Obrigado pela sua Eu atenção aí. te espero na próxima, então, Du. Muito obrigada. Beijo. Beijo.